Saúde a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. E aí, meus irmãos, como que vocês estão? Bem, eu espero que sim. Antes de tudo, peguem suas Bíblias, se vocês puderem, que é bastante válido, para que a gente possa meditar na palavra do Senhor, guardar na tábua do nosso coração e aprender junto com nossos irmãos. Amém? E a mensagem que o Senhor nos deixa para o dia de hoje se encontra no livro de Lucas, Evangelho de Jesus, capítulo de número 7, versículo de número 11 em diante, que diz assim: a ressurreição do filho de uma viúva. Amém? Mas antes da leitura, peço a todos que não são inscritos que se inscrevam no canal, ative o sininho de todas as notificações para que vocês possam receber as mensagens em seu dispositivo e, consequentemente, separando aquele tempo de qualidade com o Senhor, fortificando a sua fé, o seu lado espiritual. Eu também quero saber se tem alguém do outro lado da telinha que ama a Deus, que é apaixonado por Jesus, acima de todas as coisas. Então glorifica o nome do Senhor e vamos para a mensagem com esse espírito de adorador. Amém, amados? Vamos lá, que diz assim: pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chore. Oh, aleluia! Chegando-se, tocou no caixão e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: jovem, eu ordeno a você, levante-se. O que estava morto sentou-se e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judeia e por toda aquela região. Aleluia, irmãos. Que mensagem maravilhosa, né? Jesus estava pregando para uma multidão de pessoas. E depois disso, ele vai e faz um milagre, curando um homem de longe. Entende, irmãos? Um centurião, se não me falha a memória. Então acontece que dali por diante todos ficaram maravilhados já, né? E continuaram seguindo Jesus. E Jesus vai a uma cidade chamada Naim. E lá tinha uma grande multidão seguindo Jesus e outra multidão de pessoas num cortejo funeral. Sabe, irmãos, as pessoas carregando o caixão para fazer o sepultamento de um jovem, filho de uma viúva. Acontece, irmãos, que a morte e a vida se encontram, bate de frente uma com a outra. E qual o resultado? Jesus se compadece daquela mãe viúva, já perdeu seu marido e agora ia perder o seu filho também. Mas Jesus chegou primeiro, cancela o funeral, porque o morto reviveu. Jesus tocou no caixão e aqueles que estavam carregando pararam. Então Jesus falou ao rapaz, ao jovem: levante-se. E o homem ficou, e o menino, né, o jovem, ficou sentado naquele caixão e começou a falar. Então Jesus ressuscitou dentre os mortos, né, aquele jovem de volta para sua mãe. Acontece, irmãos, que Jesus se compadece e também
nos deixa uma lição. A gente também tem que se compadecer. A gente também tem que se colocar no lugar do nosso próximo. Veja, o Senhor pede em sua palavra para que a gente cuide, para que a gente zele das viúvas, dos órfãos. Então ele nos deu um exemplo. Se eu não fizer primeiro, como é que vocês vão seguir um exemplo? Como é que vocês vão dar continuidade a essa obra que eu iniciei? Então ele nos deixa um exemplo a ser seguido, para que a gente se inspire, para que a gente exercite essa piedade em nós. Não precisa Deus pegar e falar para você fazer certas coisas. Através das escrituras você vai aprender que é necessário colocar em prática, tá certo? Então, mais um milagre para a honra e glória do Senhor. E o nome de Deus foi glorificado. Irmãos, as pessoas ficaram maravilhados. Não só a multidão que seguia Jesus, mas a multidão que estava indo fazer o sepultamento daquele jovem. E eu creio que alimentou, que curou e salvou muitos homens e mulheres, tá certo? Porque era uma multidão de pessoas dos dois lados, irmãos. E Jesus fez esses milagres. E eles acreditaram em Jesus, falaram que um grande profeta se levantou e por isso deu glória a Deus. Entende, irmãos? Jesus fazia tudo para a honra e glória do nome do Senhor e para que vidas pudessem se converter e acreditar que Ele era Filho de Deus. Amém, irmãos? Então acontece que a gente precisa ter mais fé. Muitas das vezes a gente desiste cedo demais. Sabe, irmãos? Quando a solução que a gente precisava para certos conflitos, guerras, barreiras, a gente abrisse mão, desistisse cedo demais, mas a um passo estava a nossa vitória, que é Jesus Cristo. Muitas das vezes a gente não entrega nas mãos de Jesus, quer fazer por conta própria. Entende, irmãos? A solução que a gente necessita, que a gente precisa, é Jesus Cristo para tudo, irmãos. Muitas das vezes, se a gente consultasse o Senhor para tomar uma decisão, para qualquer coisa, antes de pôr em prática, a gente seria bem mais vitorioso. A gente teria muito mais testemunho para contar, para a glória de Deus. Entende, irmãos? Então é isso que Deus deseja de nós, que a gente possa contar com Ele nas grandes e também nas pequenas causas. Aqui eu não estou falando de morte apenas, eu estou falando de cura, eu estou falando de, sabe, de você contar com Jesus no teu dia a dia. E se atrasou em um ônibus, não ficar, perdeu o ônibus para ir para um trabalho, ou o dia começou conturbado, sabe? E você está se encontrando desesperado, coloca nas mãos de Jesus, porque Ele sabe fazer. Ele sabe trabalhar por mim e por você. Agora, se você for adiante, querer resolver tudo na força do teu próprio braço, vai dar errado. E a gente diz, meu Deus, parece que tem coisa que só acontece comigo. Nada. Teus irmãos, nossos irmãos, estão do outro lado do mundo, em todos os países, em todos os bairros, passando pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas provações. Irmãos,
Tudo isso não é para o nosso mal, mas é para que a gente cresça, amadureça, para que o nível que Deus quer nos levar, a gente esteja preparado antes de chegar nesse posicionamento. Sabe, irmãos? Então, entregue tudo nas mãos do Senhor e o mais Ele fará. Tá certo? Consulte a Deus. Porque a ansiedade vai embora quando Jesus chega. A depressão vai para o espaço. Olha, a enfermidade cai por terra. As prisões são quebradas, são abertas, são soltos. Aqueles que estão encarcerados. Aquele que está passando por injustiça, Deus faz justiça. Porque Ele é o nosso Pai, é o nosso amigo, é o nosso advogado. Irmãos, é maravilhoso desfrutar da presença de Deus e viver na dependência dEle. E depois que você fizer isso, você vai ver que era para você ter colocado em prática muito antes, há muitos anos antes. Porque quantas vezes vai ser necessário a gente quebrar a cara para perceber que Deus quer cuidar da nossa vida, quer cuidar de nós, quer nos dar a paz que excede todo entendimento em qualquer circunstância e adversidades da vida. Quantas vezes? Então, essa mensagem, essa reflexão eu deixo para que vocês continuem refletindo, continuem prestando atenção na palavra, para que Deus possa se revelar cada vez mais a mim e a você, tá certo? Essa é a mensagem de hoje, espero que tenham gostado, que Deus abençoe a todos, sem exceção, e não se esqueça, Jesus te ama e eu também. Vamos orar para entregar a mensagem. Oremos. Pai nosso, amigo fiel, muito obrigado, Senhor, por ser tão maravilhoso em nossas vidas, por fazer tudo aquilo que não podemos fazer. Ó Senhor, dá-nos sabedoria, inteligência e discernimento, que a gente possa se compadecer do nosso próximo assim como o Senhor foi, era, e é até os dias de hoje. O Senhor se compadece por cada um de nós. Então que a gente possa fazer o mesmo, meu Pai. Seguir os teus exemplos. Jesus, nos ajuda a contar contigo, com o Senhor, nas grandes e nas pequenas causas também. Que a gente não deseja, não quer levar a vida na força do próprio braço, na sabedoria do homem. Não, a gente quer ser guiado pelo Espírito Santo do Senhor Jesus, porque a gente não é daqui, a gente é do céu, a gente é da eternidade. Então a gente não pode viver a vida de uma forma somente na carne, que a gente possa agradar, alimentar o teu Espírito, a tua presença, que o teu nome seja glorificado através de nossas vidas. Continua conosco, é isso que nós te oramos e também te agradecemos. Pai, nos ajuda a perseverar, a se manter firme e forte e nos guia, nos fazendo crescer de pouco em pouco, assim como a luz da aurora, a luz do sol que vai resplandecendo de pouco a pouco. Glorificado e engrandecido seja o teu santo nome. É isso que nós te oramos e já te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, irmãos? Espero que tenham gostado. Fiquem na paz do Senhor. Até a próxima mensagem. Não se esqueça, compartilhe com o seu próximo. Deus pode falar com ele e você será um caminho de bênçãos, um instrumento usado pelo Senhor para que vidas sejam salvas, resgatadas.
liberta para a honra e glória do Senhor. Eu agradeço a minha rica oportunidade. Fiquem na paz de Deus e até a próxima mensagem. Fui!